documentos? Alguns documentos de fonte pública. Economizar espaço físico, um dos fatores da implantação do GED. Facilitar a localização de informação contida no documento. Era necessário que o sistema de GED permitisse que alguns documentos você se localizasse pela informação contida no seu conteúdo. Eu gostaria de localizar alguns documentos que tivessem tais palavras ou tais textos. Centralizar a informação da empresa distribuída em centenas de milhares de arquivos e e-mails. Então, como eu falei, cada departamento, cada funcionário, cada pessoa tem a informação individual. Ela tem a informação em poder dela. Informação é ativo. Informação é um ativo da empresa. Toda informação na mão dos funcionários ou na mão dos departamentos, ela pertence à empresa, não pertence à pessoa. Então, esperava-se que, em algum momento, nós tivéssemos uma base de conhecimento onde essas informações pudessem ser compartilhadas entre todas as pessoas da organização, dos seus departamentos, da diretoria até a parte operacional. Criar uma base de conhecimento única, como eu já citei. Padronização de formulários de documentos. Até então, alguns documentos não existiam padrões e nem formulários específicos para serem tratados. Então, esperava-se que também com a implantação do GED, não só do sistema de GED, mas todo o processo de implantação do GED pudesse trazer esse benefício. Alguns recursos que fossem padronizados, alguns formulários padronizados. Redução com custo de cópias. A solução de GED tinha que ter uma alta precisão na localização dos documentos. Eu preciso de uma informação agora, eu não posso esperar muito para tomar uma decisão. Então a ferramenta deveria permitir que isso fosse real e verídico. Integração com outros sistemas. A ferramenta e a solução de GED, ela deveria permitir integração com o sistema de gestão das próprias Unimedes, do sistema de ERP, do sistema de retaguarda que gerencia contratos, que gerencia regras de autorização, planos e assim por diante. Maior agilidade nas transações entre empresas. Aproveitamento do espaço físico com o fim do arquivo de papel, aquelas salas onde se ocupavam as caixas, os boxes com os documentos poderiam ser utilizados para outro fim. A solução tinha que permitir diferentes tipos de indexação para diferentes tipos de documentos, desde contas médicas a processos jurídicos. Segurança nos documentos confidenciais, prontuário eletrônico. O Conselho Federal de Medicina tem uma resolução normativa que diz que a informação de saúde pertence ao paciente e ninguém mais, nem ao próprio médico. Porém, o médico tem uma autorização para ter o prontuário dele em mão, só que não pertence ao médico. Essa é uma informação confidencial e cabe somente ao paciente. Então, algumas informações você precisa tratar com um certo cuidado, com um certo sigilo. Então, a ferramenta também, a solução de GED precisava... Começando a falar um pouco do caso, começo de tudo, por onde tudo começou. Então, a Unimed Centro-Oeste Paulista, a intrafederativa das Unimedes, situada em Bauru, começou o projeto piloto para fazer uma experiência. Vamos começar por aqui. E se o projeto piloto der resultados positivos, nós vamos então estudar uma maneira de ampliar isso para a cadeia de singulares da região. E foi isso que começou a acontecer em maio de 2006. Bom, só vou falar sobre um item lá, que era um dos grandes problemas, que era a entrega de documentos para as empresas, dos contratos em custo operacional. Eles tinham uma pessoa que ficava 40 horas por mês só tirando cópias. Uma pessoa 40 horas no mês fazendo cópias. Eu conversei com uma pessoa que fazia cópias lá, ela me disse que teve dias de ficar o dia inteiro em pé numa máquina fazendo cópias de documentos. O custo era muito elevado. O aumento no volume de documentos devido ao número de vidas entrando sempre, o número de contratos ia aumentando, então esse número de papéis sempre vem crescendo gradativamente. Dificuldade na guarda dos documentos, os arquivos eram também muito difíceis de guardar. Armazenamento físico dos documentos terceirizado. Em algum momento, chegou-se a contratar empresas especializadas em armazenar documento físico para poder fazer o armazenamento. O documento não cabia mais dentro da sede. Algumas fotos dos arquivos em papéis, os arquivos apostos em papéis, lá dentro da Intra. E o planejamento inicial. Então começamos então em maio de 2006, a Intrafederativa começou então. O primeiro passo foi buscar no mercado a melhor solução para atender a necessidade da empresa. Então foram estudar
soluções de GED que o mercado apresentava, o software, linguagem, banco, estrutura e tudo mais. Adotar um sistema capaz de reunir as necessidades levantadas de forma concisa, simples e objetiva. Então, primeiro foi buscar, pesquisar o mercado, depois foi escolher algumas das que foram pesquisadas. Depois encontrar o equipamento de digitalização mais adequado. Então fizeram uma pesquisa com vários equipamentos, com alguns scanners no mercado, e o melhor e o mais indicado na época, nós vamos chegar daqui a pouco, vou mostrar para vocês, foi o escolhido para fazer a digitalização de todas as unidades. Também deveria se trabalhar no processo de envolvimento das pessoas, que a implantação de GED não é simplesmente você instalar um software dentro da empresa e a partir de amanhã começar a ir escaneando o documento e colocando no GED. Isso requer um processo um pouco mais trabalhoso, você precisa de envolver as pessoas, você precisa mudar a cultura organizacional das pessoas, aquele processo que a pessoa tinha o costume de receber uma fotocópia, assinar a fotocópia, passar para outra pessoa, isso ia começar a ser mudado. E mudança, todo mundo já deve saber, que mudança dentro da organização gera uma certa desconfiança, gera um certo desconforto, isso até as pessoas se acostumarem. Então precisava se fazer um trabalho de conscientização e mudança cultural dentro da empresa. E isso foi planejado também nesse período. Iniciar a implantação do sistema e treinar os usuários. Então esse foi o processo de começar a implantação e paralelamente ir treinando as pessoas chaves dentro de cada departamento para assim depois evoluir com as outras pessoas. E por fim, iniciar a digitalização e indexação dos documentos classificados em grau de prioridade de trabalho. Então, quais são os documentos que nós precisamos classificar, indexar? Esse foi o scanner, o equipamento sugerido. É um modelo que faz hoje 1.500 páginas por dia, ele escaneia 30 páginas por minuto. Ele inicialmente é um scanner que dá um grande volume para dentro da necessidade que a Intra precisava. Existem modelos mais potentes, com 200 páginas por minuto, assim por diante. Mas no momento, esse equipamento já foi escolhido, já atendia as necessidades da Unimed nesse momento. O passo foi então a aquisição do software GED Web. Tá? O GED Web foi a ferramenta que gerencia toda a informação digitalizada. Não só as informações digitalizadas, mas toda a informação dentro da empresa. Arquivos do Word, planilhas de Excel, apresentações de PowerPoint e assim por diante. São não só os documentos digitalizados, mas também os documentos que já nascem eletrônicos. Tá? A ferramenta toda desenvolvida para o ambiente web, ou seja, de qualquer lugar do mundo se tem acesso à ferramenta, claro, devido às suas regras de segurança. A criação de acesso ao usuário por meio de perfil personalizado. A ferramenta permite a criação de perfis de acesso. Então, o administrador do sistema tem a autonomia de criar perfis de acesso para cada tipo de usuário. Você tem um usuário que só vai ter acesso à indexação de documentos, outro só à pesquisa de documentos, outro só pode indexar contas médicas, outro só pode indexar contratos. Então, todo o perfil de usuário, todo o perfil de acesso é parametrizado. Todo o conteúdo é gerenciado através do perfil de usuários. O sistema possui uma auditoria completa, ou seja, toda a operação do sistema, toda a operação na ferramenta de GED é registrada num log de auditoria. Qualquer informação postada, editada, cancelada, o sistema registra no histórico e permite que o administrador rastreie qualquer informação que foi colocada no sistema. Uma auditoria muito completa. Arquivamento de documentos diversos. Então, a ferramenta permite hoje que se inclua contratos, notas fiscais, boletos, recibos, documentos de contas médicas, etc. A criação do modelo, o template ali que você vai postar o documento é parametrizável, é personalizável. Então, conforme outros documentos vão nascendo dentro da empresa, é possível ir se criando novos tipos de indexação diferentes. Então, acabei de dizer, permite ao administrador do sistema criar tipos de documentos diferentes. Surgir um documento novo, ele pode ir lá e criar um novo modelo de documento para ser colocado no sistema.